Yes. Tranquilo ali. Olá, irmãos, paz do Senhor a todos, Deus abençoe vocês. Nós estamos começando a nossa escola dominical. Vou dar a vocês aí 30 segundos para fazer um share aí desse link. Pega esse link aí que vocês receberam, por favor, posta no Facebook. Manda aí para os seus amigos, irmãos, aqui na América, no Brasil, onde quer que seja. Hoje a lição é muito, muito importante, tá? Nós vamos falar sobre a bênção de Abraão e nós queremos alcançar o maior número de gente possível, né? Então, por favor, compartilhe aí, tá bom? O máximo que vocês puderem, o pessoal aqui também, compartilhe aí nas redes de vocês. E nós vamos orar e começar logo em seguida, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar, ó Deus, um pouco mais a tua palavra, esse ensino, que eu tenho certeza que nesta manhã vai trazer revelação ao coração dos teus filhos. Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por nos despertar esta manhã, ó Deus, saudáveis, prontos, abençoados na tua presença. Eu abençoo cada um que está em casa, Senhor, durante esse tempo que o Senhor, não foi o vírus, não foram os governos, não foi a Organização Mundial da Saúde, foi o Senhor que nos deu esse tempo para reflexão, para estarmos em família, para estarmos em casa, para reaprendermos a depender do Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, gente. Mais uma vez, compartilha, por favor, esse link com todos que vocês conhecem. Vamos espalhar aí esta palavra o máximo que a gente puder. Tá bom? Como sempre, eu estou aqui com alguns irmãos que nos ajudam a fazer aí a escola dominical, fazer o culto, né? Aqui a Luana, na câmera, está aqui o irmão Eliezer, que vai ajudar no louvor, também vai abrir o culto, a irmã Raquel, a irmã Tiffany, o irmão Julian, lá nos equipamentos, e o irmão Tony, né? O cameraman Mor, está lá controlando lá a câmera. Muito bem, gente, então nós vamos à lição número 3 desta revista aqui, tá? Patriarcas, e nós vamos falar sobre a bênção de Abraão hoje. Os textos básicos da lição são Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 13, 1 e 2, Gênesis 14, 18 e 19 e Gênesis 18, 17 a 18. Eu quero ler com vocês, primeiramente, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, que é a base da nossa lição de hoje. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma promessa de Deus a Abraão. Liga aquela luz ali para mim, aquela lâmpada ali, que fica melhor para aquela dali. Vai melhorar a imagem. A introdução diz: bênção é uma palavra já bastante gasta nos dias de hoje, devido ao quanto se abusou dela por interesse próprio. Nessa lição, iremos resgatar o que esta palavra realmente significa na economia divina. Se tu uma bênção.
Nós vamos aprender hoje um pouco do valor da raiz das palavras, para a gente poder compreender o que Deus está dizendo para Abraão, porque as pessoas hoje falam de bênção de uma forma tão cheap, né, de uma forma tão barata, que quando se fala em bênção, dá a impressão que a gente está falando apenas de benesses, coisas que Deus vai dar para as pessoas, né? As pessoas não conseguem mais entender hoje de forma dinâmica, né, de forma essencial, o que a palavra bênção realmente é. Ou seja, bênção na mente das pessoas representa sempre algum tipo de benefício que a pessoa vai receber de Deus, né? E nós vamos ver hoje aqui que é muito mais do que isso. Na verdade, não é nem isso, né? É muito, muito mais do que isso. Primeiro ponto diz Barak versus Rasson, que são duas palavras hebraicas. Barak, B-A-R-A-K, parecido com o primeiro nome do ex-presidente Barack Obama, versus Rasson, que é R-A-S-O-N. Barak versus Rasson. Há duas palavras muito importantes na Bíblia para entendermos o que bênção é. O verbo Barak significa abençoar durante um processo. O substantivo é beraká. Então, quando eu digo eu vou te abençoar, eu estou usando um verbo, né? A palavra de ação, que é a palavra barak, e significa cuidar de você enquanto você passa por um certo processo. Então, eu posso usar o momento que nós estamos vivendo como exemplo, né? Nós estamos passando por um processo, Deus colocou o mundo em quarentena. Ao colocar o mundo em quarentena, o que acontece? Sobra também para a igreja, né? O que Jesus orou em João 17? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então essa oração de Jesus mostra claramente que existem situações que vêm sobre o mundo que acaba respingando na igreja. Isso é inevitável, não é? Mas o que Deus faz? Enquanto o processo acontece, Deus protege a igreja, Deus abençoa a igreja, Deus cuida da igreja. Então, esse abençoar, que vem da palavra barak, significa isso: cuidar, abençoar ou proteger durante um certo processo, tá bom? E a palavra rasson significa favor ou a bênção que permanece, tá? Esse é o alvo de todos nós. Então, abençoar versus favor, ponto número 1. Subponto número 1. Enquanto Deus te treina para um objetivo final, Ele te abençoa o suficiente para que você chegue ao ponto de ser confiável. Gente, essa frase aqui já merecia para o Facebook, hein? Olha bem, enquanto Deus te treina para um objetivo final, Ele te abençoa o suficiente para que você chegue ao ponto de ser confiável. Em outras palavras, é o mecanismo pelo qual Deus te testa. Agora, confunde algumas pessoas, por quê? Porque Deus é presciente ou onisciente. Então, por que um ser onisciente precisa me testar? É isso que as pessoas não entendem. Deus não te testa para Ele saber. Deus te testa para te revelar. Ele testa você para deixar você saber qual é a verdade a respeito de você mesmo. Ele sabe tudo. Mas eu não sei tudo. E seria injusto ele falar para mim assim: olha, eu não vou fazer isso, isso e isso, porque você não tem condições, você não está pronto, você não vai dar conta. Se Deus usasse a presciência dele contra mim, seria injusto, seria abuso de autoridade. Mas quando ele usa a presciência dele a meu favor, aí passa a ser paternidade. Que é como você tem uma filhinha pequenininha, eu estou agora com 2 netinhos pequenininhos. O que acontece? Eles fazem coisas que a gente sabe que está errado, uma palavra errada, um comportamento que não é o ideal. A gente sabe que aquilo ali não é o ideal, mas o que a gente faz? A gente espera o tempo passar. Porque a gente sabe que algumas coisas se ajeitarão com o tempo.
Então é necessário esperar o tempo passar e que algumas lições sejam aplicadas para aquela criança, para que ela cresça e alcance, então, o nível, o patamar da responsabilidade ou da experiência. Então, é mais ou menos o que está descrevendo aqui. Tá? Esse processo se chama barak, ou seja, o processo de ser treinado para um objetivo final. E durante esse processo nós somos abençoados o suficiente para chegar ao ponto de ser confiável. Então, Deus promete para uma pessoa, olha, eu vou te usar para evangelizar, eu vou te levar ao redor da terra para evangelizar. Então, Deus, por exemplo, me prometeu isso quando eu tinha 15 para 16 anos de idade. Por que Ele não cumpriu aos 17? Por que Ele não cumpriu aos 18? Por que Ele não cumpriu isso aos 19? Por que Deus foi cumprir isso depois dos 30 e tantos, quase 40? Por que Deus começou a cumprir isso anos e anos e anos depois? Porque eu não estava pronto. Eu não estava pronto. Então eu precisava passar por um processo de amadurecimento, um processo de treinamento para chegar ao ponto de ser confiável para aquela missão. Tá? Então, o nosso alvo aqui não é ser barak, não é ser abençoado no processo. O nosso alvo aqui é chegar a ser rasson, é chegar ao estado permanente de ser aquilo. Tá? A outra palavra é rasson, que significa favor divino, entre aspas, bênção. Diferentemente de barak, rasson vem para ficar. Depois de provar o homem em tudo o que for necessário, uma vez aprovado, o favor de Deus poderá permanecer sobre aquela pessoa. A bênção é esse favor divino, agora escute, que atrai tudo o que a pessoa precisa para levar a cabo a sua missão dada por Deus. Então deixa eu tentar explicar isso aqui, porque isso aqui é tão fundamental quanto água, tá? Por que algumas pessoas nunca chegam a um certo nível de confiabilidade da parte de Deus? Nós podemos citar alguns nomes na Bíblia, como o próprio Abraão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, José, sabe, Moisés, Davi, nomes que a gente pode citar na Bíblia, que chegaram a um ponto de confiabilidade divina. E quando eu digo confiabilidade, não estou me referindo à perfeição. Estou dizendo de uma pessoa que caminha com Deus a um ponto em que Deus sabe, eu posso levá-la onde eu quiser. Eu posso fazer com esta pessoa o que eu quiser. É uma pessoa que aprendeu ao longo da vida a importância da obediência. É uma pessoa que ao longo da vida aprendeu a importância da santidade. Não quer dizer que ela é perfeita, mas ela entendeu. Quando ela erra, ela não demora a se arrepender, porque ela entendeu a importância. O caso de Davi. Davi errou muito, mas ele não demorava a se arrepender. Ele não demorava a consertar. Então essa é a diferença. Então Deus vai conduzindo aquela pessoa até chegar a um ponto de falar, ok, posso usar essa pessoa agora para o que eu quiser. Eu posso usá-la para o que eu quiser. Eu posso fazer com ela coisas pequenas e coisas grandes. Não tem problema, porque ela está pronta, ela amadureceu ao ponto de eu poder fazer com ela o que eu quiser. Esse é o grande segredo, tá? Então, quando chega ao ponto, a esse ponto descrito, Deus derrama sobre aquela pessoa um favor. E esse favor, que na Bíblia se chama rasson, é a bênção em si, é a bênção plena, é um estado de bênção, que acaba atraindo também coisas, porque coisas não são bênção por si só. Porque se fosse, todo rico era feliz. Não existia suicídio de gente rica. Então, ter coisas não são necessariamente bênção. Tá? Elas podem fazer parte do arcabouço da bênção se elas vierem acompanhadas de outras coisas. Paz, alegria, gozo e prosperidade, que é shalom em hebraico. Né? A
palavra shalom, paz, alegria, gozo e prosperidade. Então, o rasson é esse estado em que, por exemplo, o salmista disse, Paulo, né? Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outro momento ele diz, para mim tanto faz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que ele está dizendo com essas duas expressões? Ele está dizendo o seguinte, eu cheguei a um estágio tal que para mim tanto faz, eu tudo posso. Esse tudo posso que as pessoas usam erradamente, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter uma casa nova, eu posso ter um carro novo, eu posso ter saúde, eu posso ter isso, eu posso... Sim, mas pode também não ter casa, pode morar na rua, pode morar debaixo de uma ponte, pode não ter dinheiro, eu posso tudo, tudo é tudo. O texto não diz, eu posso tudo de bom naquele que me fortalece. Não, eu posso tudo. Significa que tudo é tudo. Então, nesse tudo está Elias vivendo no deserto, porque não podia ir para a cidade, senão morria. Tem Davi morando numa caverna, porque senão Saul o assassinava. Nós temos Moisés vivendo no deserto 40 anos, porque estava sendo treinado por Deus para guiar o povo pelo deserto outros 40 anos. E por aí vai, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que Paulo está dizendo, eu cheguei a um ponto, gente, que para mim tanto faz como tanto fez. Se eu viver mais uns anos, eu vou pregar a Cristo. Se eu morrer, eu lucro. Para mim, tanto faz se eu vou pegar vírus, se eu não vou pegar vírus, se eu vou estar saudável amanhã, se eu não vou estar saudável amanhã, tanto faz. Quando a pessoa chega a esse estágio, para ela tanto faz. Agora, enquanto a pessoa está lamuriando porque não tem isso, não tem aquilo, não conquistou isso, não conquistou aquilo, porque Deus prometeu e ainda não cumpriu. Enquanto a pessoa está lamuriando, significa que ela não está pronta para rasson. Entendeu? Ela não está pronta para rasson, ela não está pronta para ser uma bênção. Ela está pronta para ser abençoada, é o processo, é barak. Ela está pronta para ser abençoada, mas ela não está pronta para ser uma bênção. Porque ser uma bênção é um outro estágio, é um outro nível, onde inclusive Deus pode derramar muita abundância, porque favor atrai abundância. Chega a um ponto que o favor atrai abundância. Todos esses casos que eu citei aqui, de pessoas que passaram por penúrias, chegou a um certo ponto que aquilo se converteu em abundância, porque favor atrai abundância. Mas a diferença é essa, é que quando o favor está lá, a pessoa também passa por um período de escassez e passa que tanto faz, sabe? Para Davi estar na caverna de Adulão, ou estar sentado no trono em Jerusalém, para ele tanto fazia. A razão do porquê Deus sentou ele no trono em Jerusalém. É exatamente que para ele tanto fazia que Deus falou, ok, então você está pronto para sentar no trono em Jerusalém. Agora, se Davi tiver, não, eu preciso sentar nesse trono, eu preciso sentar nesse trono. Deus falou, ok, então você não vai sentar, você não está pronto para sentar no trono. Você está pronto para o trono quando tanto faz para você sentar nele ou sentar numa cadeira sabe, sentar no chão. Porque o que importa para você não são as coisas ou as posições. O que importa para você é ter comunhão com Deus, é ter esse favor, o favor do relacionamento, porque o maior benefício do favor de Deus é o relacionamento. Esse é o maior benefício de todos. Tá? Então, a bênção é esse favor divino que atrai tudo que a pessoa precisa, olha bem, para levar a cabo a sua missão dada por Deus. A bênção é esse favor divino, eu estou falando de rasson, que atrai tudo o que a pessoa precisa para levar a cabo a sua missão dada por Deus. Então, por exemplo, Deus me deu uma missão. Deus deu para vocês aqui, cada um aqui tem uma missão divina. Todos nós juntos temos uma missão em conjunto e cada pessoa individualmente tem uma missão divina, de acordo com o dom, com a unção recebida por Deus, etc. Então, Deus me deu uma missão, ok? E essa missão está escrita. Eu estava recordando com a Zandra esses dias, 2 ou 3 dias atrás, lembrando que nós estamos vivendo hoje promessas que Deus fez 20 anos, 25 anos atrás. Deus havia feito certas promessas
2 décadas atrás que não tinham se cumprido e que de repente a gente se deu conta que as coisas começaram a se cumprir. 20 e poucos anos depois. Ou seja, Deus me deu uma missão e quando o favor de Deus vem, se instala na sua vida, aquilo começa a atrair tudo o que você precisa para executar aquela missão. Tudo o que você precisa. Então, se você precisar de dinheiro, Deus vai trazer. Se você precisar de objetos, coisas, Deus vai trazer. Se você precisar de pessoas, Deus vai trazer. Aquilo começa a atrair. Então, favor é uma espécie de campo gravitacional que faz com que coisas e pessoas comecem a operar ao seu redor com os seus talentos e os seus dons. Isso é favor. Subponto número 2. Gente, falem alguma coisa, vocês estão muito falantes hoje, viu? Raquel, para de falar um pouco, Raquel. Se vira. Muito bem. Subponto número 2. O favor se torna irresistível. Por que Deus reluta tanto antes de depositar sobre alguém o seu ração, o seu favor? Porque uma vez feito, ele se torna irresistível diante da sociedade e diante do inferno. Ele é o favor, tá? É por isso que Deus primeiramente testa o coração do homem ao limite máximo, para que ele não abuse do seu próximo e nem use erradamente o favor de Deus para satisfazer os seus intentos pessoais. O que acontece se Deus colocar favor sobre a vida de uma pessoa imatura? Deus pega e enche uma pessoa imatura de favor. Uma vez que o favor acampa na vida daquela pessoa, guess what? Aquela pessoa começa a se tornar irresistível para os outros. Quando eu digo irresistível, não estou falando no sentido da aparência, da atração física. Irresistível enquanto personalidade. A bênção de Deus começa a fluir de tal forma, se instala na vida daquela pessoa de tal forma, que as demais pessoas começam a se sentir atraídas àquilo. Atraídas ao favor, aquele favor. Então, se a pessoa for imatura e ela não entender que é o favor que está atraindo aquilo, ela começa a fazer mau uso daquilo. Entendeu? Ela começa a explorar aquilo de uma forma errada. Porque ela não percebe que o que está atraindo aquilo nas pessoas é o favor de Deus que está instalado ali. E não ela, não os talentos, não os dons pessoais dela. Ou o próprio ego. Não. É o favor divino. É o favor divino. Então, o que atraía os homens a Davi dentro de uma caverna? Pensa bem. O cara estava dentro de uma caverna, fugindo de Saul, que estava tentando matá-lo. E ainda assim os homens saíam das cidades e vinham a Davi na caverna. E diziam, por favor, lidera-nos. Olha que coisa doida, gente. Lidera sobre nós, por favor. Ou seja, claro que Davi é um tipo de Cristo, né? Porque aconteceu o mesmo com Jesus. As pessoas viam Jesus, bom mestre, bom mestre. Jesus falou, olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos e tal, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, a caverna de Adulão é um tipo desse estado de Cristo. Tipo assim, ok, o que você espera de mim? Eu não tenho nem onde morar. Você está esperando de mim dádivas, coisas, é isso que você está esperando de mim? Ou você está atrás de mim porque você entendeu quem eu sou? Entendeu? Entendeu o meu favor. O meu favor. Então, Davi, é mais ou menos isso. As pessoas olharam para Davi e falaram, não, eu quero ficar do lado desse cara. Mas você está doido, eu fico do lado de Saul, que ele mora num palácio. Você vai ficar atrás desse cara que mora numa caverna? Sim, porque tem algo nele que não tem em Saul. Tem algo sobre ele que não tem em Saul. Então, é um mistério. Eu estou tentando, na minha fraca habilidade, explicar da melhor maneira que eu posso, mas é um grande mistério isso.
tá? Uma vez feito, ele se torna irresistível diante da sociedade e diante do inferno. É por isso que Deus primeiramente testa o coração do homem ao limite máximo, para que ele não abuse do seu próximo. Então há um favor de Deus sobre mim, por exemplo, e aí eu começo então a abusar, tirar proveito das pessoas, explorar, só porque as pessoas estão atraídas a esse favor que está sobre mim. Por isso que muitos líderes perdem o favor. É muito difícil perder o favor, mas perde. Deus retira o favor de uma pessoa. Saul foi um exemplo. Saul foi um bom exemplo, não é? Então, não dá para brincar com isso. Muito, muito cuidado. Por isso que leva tempo. Há um preço alto a ser pago para chegar nessa dimensão, porque uma vez chegando lá, a pessoa sabe que não vale a pena fazer besteira para perder aquilo. Microfone. Acho que quem aprendeu muito bem essa lição da questão do favor foi até mesmo José, né? Porque José, ele passou por tudo que ele passou, saiu de uma casa rica, passou pela pobreza e chegou praticamente ao trono do Egito. E mesmo assim, quando os seus irmãos vieram até ele soube como abençoá-los, não como usar aquele poder que ele tinha para talvez maltratá-los, colocar eles na prisão ali. Eu acho que ele é um bom exemplo disso também. Excelente exemplo. Quando chegou o momento, o que ele fez? Ele aproveitou aquilo com muito cuidado. Porque veja bem, ele começou, acho que com 17 anos, se eu não me engano, foi quando ele foi traído, né? E chegou diante de Faraó com 30. Então, levaram 13 anos. 13 anos para cumprir aquele primeiro sonho. Aliás, o segundo sonho, né? O segundo. O primeiro foi cumprido depois, inclusive, que foi o sonho dos irmãos. Então, 13 anos. E durante esses 13 anos, olha quanta coisa que aconteceu. Aí você acha que depois de tudo aquilo, José ia ficar fazendo firula só porque agora era o maioral do Egito? Entendeu? Excelente exemplo, viu? Muito bom. Subponto número 3, as 3 etapas da bênção. Aqui vem. Deus disse, abençoar-te-ei, vírgula, engrandecerei o teu nome, vírgula, e tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, e você se tornará, é isso que o texto está dizendo. E vai chegar a um ponto em que você vai se tornar uma bênção. Mas para você se tornar uma bênção, Deus vai te abençoar, vai gradativamente engrandecer o teu nome, até que você chegue a ser uma bênção. Gênesis 12, 2. O processo não pode ser alterado. Deus iria abençoar Abraão enquanto o testava. À medida em que Abraão permanecia no centro da vontade de Deus, seu nome ia sendo engrandecido. É um processo. Diante de todos. Até o momento em que ele próprio se tornaria uma bênção. Isto só se deu depois que ele obedeceu a Deus e decidiu sacrificar o seu filho Isaque. Aquele era o momento em que Abraão transitou de viver de provisão em provisão para a condição de detentor do favor divino. Nesse estágio, nada à volta dele importava mais. Gente, esse é o segredo, ouça o que eu estou dizendo. Esse é o segredo. Pastor, como é que eu sei que eu ainda estou no processo de ser abençoado ou se eu cheguei ao ponto de ser ração, de ser uma bênção? Quando receber coisas de Deus não importar mais para você. Quando viver com ou sem as coisas para você der no mesmo. Esse é o grande segredo. Estou dando para vocês aqui já de... Estou contando o final do filme antes, na metade ainda já estou dando para vocês o final do filme. Aqui está o segredo. Porque tente olhar isso pela ótica de Deus que é eterno. Ok?
Vamos supor, só filma essa beirada aqui para mim, Tony, essa beiradinha aqui. Ok. Faz de conta que essa linha aqui, essa linha que está aqui, é a linha da eternidade. Ok? Faz de conta que é a linha da eternidade. Eternidade vai infinitamente aqui, isso segue para lá sem fim. Eternidade é isso. Ok? Então vamos tomar esse espaço aqui como se fosse a eternidade sem fim, só para vocês entenderem. Deus está ocupando esse espaço aqui, é a eternidade infinita. Eu estou com 55 anos de idade, faço 56 agora em outubro. Esses 55 anos de idade, que para mim já é muito. Para mim eu já vivi muito, que já passei por tanta coisa, já vivi tanta coisa, já experimentei tanta coisa. Mantenha aqui, que eu vou precisar da linha aqui. Eu já passei por tanta coisa que, para mim, 55 anos eu já vivi muito. Quer dizer, se Deus me der mais 15, 20 anos, meu Deus do céu, por isso que a Bíblia diz que o limite da vida humana, isso na época, né? Na época era de 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Imagina hoje, o cara aí passa de 70, 75 anos, o que tem aí? Enfado e canseira. A gente passa dos 30, acho que eu... Mantenha aqui, Tony, por favor. Então, olha bem. Se isso aqui fosse a eternidade, quando Deus olha de lá para cá e vê os 55 anos de Jefferson Neto, seria um grão de areia colocado aqui em algum ponto aqui dessa eternidade. Então, enquanto que para mim, 55 anos de vida, para Deus é um ponto invisível aqui. Então, pode abrir a imagem. A visão do ponto de vista divino é o seguinte: quando eu sacrifico, por exemplo, o meu relacionamento com Deus, porque Ele não me deu isso, não me deu aquilo, porque eu pedi isso e Deus não respondeu, aí eu faço biquinho, porque não sei o que lá, eu acho que Deus não me ama mais. Aí eu fico com aquela coisa, parece que, sabe, e Deus fica sentado lá olhando assim, Deus falando, né? Meu espírito, meu filho. Ou então, eu mesmo. Ou seja, Deus fica olhando de lá e pensando assim, ai, vou ter que esperar mais um pouco, passar o tempo com esse camarada aí. Bobinho, tadinho, né? Porque há uma recompensa maior, há uma recompensa gloriosa. Nós estamos numa missão. É por isso que a igreja de hoje chama-se igreja militante. Os que já morreram, que já estão no paraíso, são a igreja triunfante. São os que já triunfaram. Nós somos os que ainda militam. Aí quando alguém morre, eu falo, meu Deus, coitadinho, morreu tão novo. Se for crente, né? Não sabendo a gente que ele que foi, está pensando, meu Deus, eles ainda vão ficar lá mais uns anos ainda. Yes. Coitado deles. É exatamente isso. Quem vai, pensa exatamente isso. Meu Deus, e eles que ainda vão ficar lá ainda mais um pouco. Senhor, tem misericórdia deles. Você está entendendo? Porque a perspectiva de Deus é completamente diferente da nossa. Completamente diferente. E a Bíblia nos dá pistas para nos ajudar a regular a nossa perspectiva em relação à perspectiva de Deus. Tá? Muito bem. Isso se deu depois que ele, Abraão, obedeceu a Deus e decidiu sacrificar o seu filho Isaque. Aquele era o momento em que Abraão transitou de viver de provisão em provisão para a condição de detentor do favor divino. Nesse estágio, nada à volta dele importava mais. Por isso que Paulo diz, para mim tanto faz, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele preso nas masmorras de Roma, ele escrevendo as cartas de Timóteo, ele dizia, não se escandalize na minha prisão, na minha tribulação, não se escandalize. Quer dizer, ele tinha uma visão da sua própria tribulação completamente diferente de quem estava olhando de fora para dentro. Tadinho, meu Deus, Paulo preso, que injustiça, como que é possível? E Paulo lá dentro escrevendo, diz, olha, não esquenta não, gente, não esquenta a cabeça comigo preso aqui não. E ele sabia que ia morrer, Deus revelou para ele que ele ia morrer, ele sabia que ia morrer, e para ele tanto fazia.
Porque o favor é maior do que os bens materiais ou a falta deles. Aqui está o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Tudo. Tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Existe uma questão na tradução desse texto aí, que seria: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. O sentido é esse do texto. Tá? De nada tenho falta, ou terei falta. Não é que ele vai me dar tudo. Não, é que eu não vou sentir falta de nada. Não sinto falta de nada. Tá? Quando o favor te alcança, nada mais importa. E você acaba chegando à mesma conclusão de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pastor, diga. Tem uma pergunta aqui. Ajuda aqui na câmera. O pessoal que está no chat, a Sônia de Carvalho, não tem muito relacionado com a lição, mas ela perguntou assim: pastor, será que é egoísmo pedir que o Senhor volte logo ou nos leve? Não, não é egoísmo. Aliás, isso é bíblico, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Isso é bíblico. Desejar a vinda do Senhor é bíblico. E é talvez um dos desejos mais nobres. O Espírito e a noiva dizem vem. Agora, o que eu não posso é pedir que ele venha e ficar de braço cruzado. Eu quero que ele venha, mas eu quero tanto que ele venha que eu estou evangelizando. Eu quero ganhar o máximo de gente possível para que ele venha. Porque tem regras para a vinda dele. Né? Tem regras. Talvez fosse egoísmo se eu pensasse: não vem, Senhor, logo para mim, porque eu não quero mais pensar nas pessoas que estão à minha volta e estão padecendo. Né? Isso talvez seria egoísmo da minha parte, pensar em a vinda para mim. Né? Exatamente, exatamente. Então, desejar que ele venha não é o problema. Né? O problema é eu desejar que ele venha e eu não faço nada, vou levando a minha vida, vivendo de qualquer maneira e achando que eu estou querendo que ele venha. Né? Não, querer que ele venha é exatamente o oposto. É trabalhar de tal forma que eu ajude a abreviar esse tempo, embora na presciência de Deus a coisa já esteja pré-determinada. Segundo ponto, terminamos aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, com 3 subpontos que serão mais rápidos. Assim como Abraão, outros personagens bíblicos chegaram ao ponto do favor divino, depois de terem sido duramente testados por Deus em tudo. Noé, ele recebeu a honra de determinar o destino de todas as nações da terra, ao pronunciar a sua bênção sobre seus filhos, do jeito que ele entendeu ser correto fazer. Porém, não devemos nos esquecer das dezenas de anos que Noé sofreu calado as injúrias, perseguições dos que não entendiam a missão que Deus lhe havia dado. A fidelidade de Noé foi testada por Deus por anos a fio, antes que o seu favor repousasse sobre ele. Estima-se que tenha sido um total de 120 anos. Agora, 120 anos. Agora, chega num ponto em que, capítulo 11, alguma coisa, quando tudo que Noé disse para os filhos, ele nem orou pelos filhos, ele só disse. Ele abriu a boca e pronunciou coisas sobre os filhos, 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Tudo que ele pronunciou sobre os filhos se cumpriu. Todas as nações da terra hoje estão divididas em cima do que Noé disse para os filhos. Olha o favor que esse homem alcançou de Deus. Mas foi de graça? Não, não foi de graça. Houve um processo. Moisés, ele chegou ao posto de homem mais manso da terra. Além de ser o único homem depois de Adão que falou com Deus cara a cara por diversas vezes. Deus o tratava como um amigo. Uau. Porém, quantos de nós gostariam de ter andado nos passos de Moisés durante os seus primeiros 80 anos de vida? Ele cresceu longe da sua família verdadeira, foi criado pelo rei como um estorvo tolerável, assistiu seu verdadeiro povo ser escravizado por anos, foi expatriado em terra estranha por 40 anos, e quando teve um encontro pessoal com Deus, sofreu por mais 40 anos liderando um povo rebelde. Favor é um ato de graça, mas não vem de graça. Ou seja, Senhor, usa-me como o Senhor usou fulano, ciclano, usa-me como o Senhor usou Elias, Senhor, me dá a unção quadruplicada de Eliseu. Tem essas orações, né?
Eliseu pediu a unção dobrada de Elias, e Elias falou, coitado. Falou, dura coisa pediste, meu filho, dura coisa pediste. E aí tem umas orações hoje que eu acho tão engraçada, né? Senhor, eu quero oração quadruplicada de fulano, de ciclano. I don't know. Né? Número 3, Davi. Este foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Seria desnecessário perguntar quantos de nós gostaria de receber de Deus tal título. Já pensou? Achei a Julian, homem segundo o meu coração. Achei a Jefferson, homem segundo o meu coração. Achei a Tony, homem segundo. Achei a Luana, mulher segundo o meu coração. Achei a Tiffany, achei a Raquel, achei a fulano, ciclano, homem, mulher segundo o meu coração. Quem não gostaria, hein? De receber tal título. Mas gostaríamos também de enfrentar todas as batalhas de Davi para que esse título nos fosse confiado? O favor de Deus sobre Davi só veio depois de um longo caminho de guerras, fugas, pecados, disciplinas, erros e acertos, e um juízo severo de Deus. Todos esses exemplos, porém, servem para nos mostrar que o favor divino não é para gente especial, mas sim para pessoas comuns que ousam ou ousaram servir a Deus em tudo. Simples assim. Então, todos esses casos que nós falamos aqui, a começar pelo titular da lição, Abraão, né, seus descendentes diretos e os outros futuros, houve uma entrega absoluta, total. E outra coisa, eles eram perfeitamente comuns. Eles eram homens comuns. E isso me enche de esperança. Me enche de esperança. Nenhum deles tinha nada de especial em si, enquanto ser. Talvez o que havia de especial neles era a capacidade de perseverar. Todos esses homens tinham algo em comum. Homens que perseveraram em momentos mais graves, mais difíceis. Então você vê agora, nós estamos passando por uma tribulaçãozinha aí que, se contar isso para Paulo, melhor que você chegar no céu nem falar nada. Tá? Chegar lá e falar, Paulo, você não tem ideia do que eu passei lá na terra, rapaz. Se você tentar fazer isso lá no céu, ele vai começar a rir de você. Tá? Falar o quê? Vírus? Não vai rir de você. Ou então, só um minutinho, Daniel, corre aqui, Daniel. Moisés, vem que eu ouvi essa aqui. Olha que cara engraçado que chegou da terra agora. Esse cara é muito engraçado. Então, ou seja, isso aí que parece tribulação que nós estamos passando, isso é uma piada, né, gente? É uma piada se você comparar com como Deus testava os homens do passado. Conclusão. Da bênção que se estabeleceu sobre Abraão, fluiu a bênção que nos alcançou para a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Deus disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, Gênesis 12, 3. Imagino que quando ele chegou ao final da sua vida, próspero, honrado por Deus, respeitado por todos e cheio de favor, Abraão deve ter olhado para trás e dito, valeu a pena ser fiel a Deus. Termino aqui então a lição. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Deus abençoe a todos. Nós vamos voltar daqui a pouco, às 10 em ponto, com o nosso culto, tá bom? Fiquem ligados aí, vai ser um outro link e vai ser um culto abençoado e poderoso na presença de Deus. Pai. Amém. Deus abençoe a todos.